Pessoal, muito boa noite a todos que estão presentes aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, como se estivessem aqui conosco, como se estivessem sentindo as energias aqui do local. Muita paz, muita luz a todos nós. E antes de iniciarmos o estudo, antes de darmos a necessária continuidade a ele, fechemos os nossos olhos, acalmemos o nosso coração e foquemos o nosso pensar no momento de agora. No momento em que iremos dedicar um pouco do nosso tempo no trato com as coisas espirituais superiores. Iremos dedicar alguns minutos a conhecer algo mais acerca daquilo que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Com qual objetivo? Aprimorarmos a nossa cultura, melhorarmos o nosso sentimento, buscarmos desenvolver novas formas de enxergar a vida, as pessoas, os seres, a própria existência. E assim, tomando melhores decisões, melhores escolhas, melhores caminhos, vamos de pouco em pouco melhorando a nossa condição espiritual, porque é da lei divina. Todos nós temos o direito de buscar o melhor, a maior alegria, o maior prazer, sempre sob a inspiração de Deus. Nós damos por iniciada a reunião dessa noite. Que Ele, nosso Pai, abençoe o nosso coração, abençoe o nosso pensamento, para que entendamos a profundidade das lições e saiamos daqui renovados em espírito. Que assim seja. Antes de nós iniciarmos, a gente sempre faz, logo no início aqui, o nosso boa noite a todos que estão aqui presentes e a todos aqueles que estão em casa. E a gente conclama aqueles que estão em casa, caso possam comparecer no Centro Espírita para fazer o estudo aqui conosco, é muito melhor. Claro que há situações em que isso nem sempre é possível. Às vezes a correria do dia a dia, às vezes alguma enfermidade, enfim, algum impedimento acontece, impede a nossa vinda aqui, e aí nós acompanhamos o estudo através das redes sociais. Maravilha. Mas caso dê para que a presença física aqui se encontre, é melhor. Por quê? Porque o nosso ambiente aqui é bem melhor preparado do que o ambiente dos nossos lares. É um ambiente que os benfeitores espirituais aqui já estão presentes, já estão preparados, saturam o local com boas energias, com boas vibrações. Além disso, depois, aqueles que desejarem vir em paz. Então, fica aí o convite, não somente no meu estudo de sexta-feira, mas todos os demais estudos e palestras, a gente está buscando dar esse convite aí àqueles que costumam assistir de casa. Um outro recado aqui é que nós estamos ofertando, disponibilizando, está lá atrás, junto das mensagens, um pequeno livreto de 4 folhas que se intitula Resumo dos Ensinos dos Espíritos. Isso aqui a gente tirou da obra de Allan Kardec, que aliás Kardec recomendava àqueles que queriam conhecer o Espiritismo. Aqueles indivíduos que não conheciam nada da doutrina e chegavam para ele e falavam assim: Kardec, eu queria conhecer um pouquinho a respeito do Espiritismo, e aí o que eu faço? Kardec escreveu uma obra pequenina intitulada O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então nós, aqui do centro, nós fizemos um pequeno folheto com algumas máximas, em número de 34, extraídas desse livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Aqui está, tá? Está lá embaixo, está disponível. O que eu peço a vocês? Que caso você conheça alguém, um amigo, um familiar, um conhecido qualquer, que se interesse pelo Espiritismo, que queira saber um pouquinho mais a respeito do que é a doutrina, porque ainda existe nos dias de hoje, mesmo com muita divulgação, muita ignorância do que é a doutrina. As
você tiver esse amigo, né, essa pessoa, né, que você conhece, que tem esse interesse, essa inclinação, dê um folheto desse para essa pessoa. É só pegar lá atrás, é gratuito, tá? Porque Emmanuel nos disse que a maior caridade que a gente faz ao Espiritismo é divulgá-lo. Então, que sejamos todos nós elementos de divulgação da doutrina espírita. Fazendo isso, podemos, por exemplo, né, dar consolo a uma pessoa, dar esperança a alguém que está passando por um momento complicado. Podemos atrair essa pessoa para os nossos estudos, para as nossas palestras. Esse indivíduo, porventura, poderá se interessar em aprofundar os estudos, né? E assim, quem sabe, no futuro, tornar-se até um trabalhador do centro. Então, isso daí, fica aí o convite, caso alguém queira pegar para si, porque é sempre bom nós nos inteirarmos daquilo que Kardec escrevia. Mesmo nós que mourejamos, às vezes, muito tempo na doutrina espírita, por vezes esquecemos algumas máximas da doutrina e nos deixamos levar por algum ensinamento aí de moda, que existe muito por aí. Então, para nós, isso daqui também é fundamental, ok? Está lá atrás, onde fica a mensagem, tá? Nós vamos, com o tempo, à medida que for esgotando, buscar substituir, e assim todos nós iremos ser divulgadores da doutrina espírita. Ok? Vamos que vamos. No Mundo Maior, capítulo de número 11. Capítulo que se intitula Sexo. Isso mesmo, Daniel? Isso mesmo. Hoje, André Luiz, juntamente com o instrutor Calderaro, os dois, na verdade, irão nos transmitir palavras de um elevado instrutor espiritual acerca de um assunto que deve ser muito debatido, muito discutido, especialmente nas lides espíritas, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de vergonha, buscando mostrar esse assunto tal qual é entendido pela espiritualidade superior. Ok? Conforme é do conhecimento de todo mundo, vocês podem me interromper à vontade para fazer comentários, observações, perguntas, desde que breves, sucintas e atinentes aqui ao tema em questão. Certo? Bom, o capítulo começa com Calderaro, o assistente, levando o seu discípulo momentâneo ali, André Luiz, para um centro de estudos localizado no plano espiritual. Centro esse que, segundo Calderaro, era dedicado a ministrar lições para todos os trabalhadores espirituais que exerciam tarefas de auxílio aqui na crosta terrestre. Então, olha só, era uma escola no plano espiritual. Aí já fica a primeira lição para nós, né? Os desencarnados, aqueles que se dedicam à tarefa de auxílio, de amparo, de esclarecimento, buscam se aperfeiçoar sempre. Eles não ficam estagnados com o conhecimento que eles têm. Eles procuram saber mais, procuram saber melhor. Então, esse é um dos milhares de centros de estudo que existem na realidade espiritual. Conforme disse, era um local dedicado a ministrar instruções aos trabalhadores espirituais que agiam aqui na Terra. Calderaro continua explicando que havia uma reunião uma vez por semana, com temas específicos na orientação desses trabalhadores. Vinha sempre um mentor espiritual, vinha sempre um indivíduo iluminado de regiões superiores para ministrar tais lições. E o assunto em questão, naquela oportunidade, era o sexo. Quando André Calderaro chega no local, já havia mais de 200 pessoas, de trabalhadores, obviamente todos desencarnados, sentadinhos ali à espera de ouvir esse instrutor espiritual, que começou a falar, sem afetação, com simplicidade. E aí vem uma outra lição para nós, né? Há aqueles que fazem parte de estudos, de palestras, enfim, de qualquer coisa nesse sentido. Não precisa a gente falar com afetação, falar como se fôssemos um locutor de rádio, né? Como se fosse um artista de TV. Falemos com simplicidade, falemos sem afetação, que a mensagem irá chegar com muita calma ao coração daqueles que estão ali ouvindo. A palestra, então, começou.
E começou com o instrutor já abordando para a gente que a ignorância quanto à conduta sexual é uma das principais causas de loucura entre encarnados e desencarnados. Loucura? Exatamente. Então é justamente o indivíduo desconhecer o que é a função sagrada do sexo que faz com que ele haja de maneira desatinada no exercer dessa função, levando-o a desenvolver a loucura. O instrutor compara essa situação qual se fosse uma silenciosa guerra que perturba e, mais do que perturbar, extermina milhões de indivíduos no planeta como um todo. Eu fico imaginando a seguinte coisa: esse livro foi psicografado pelo Chico na década de 40, há mais de 70 anos atrás. E a situação naquela época já era preocupante no que diz respeito a esse assunto. Imaginemos nos dias de hoje como a coisa se encontra. Não precisa falar muito a esse respeito. Basta abrirmos a internet, basta assistirmos a televisão, os filmes, as novelas, que aí a gente vai ver muita coisa a respeito do assunto sexo, quase todas elas sob uma ótica eminentemente materialista. Daí a importância de nós, no meio espírita, estudarmos bem esse tema, objetivando passá-lo de maneira equilibrada. Problema sério, que já enlouqueceu mentes privilegiadas e que deve ser abordado de modo profundo. Ou seja, mesmo indivíduos portadores de um intelecto vigoroso, mesmo pessoas que já ensaiam grandes passos nas sendas do bem, do amor ao próximo, eles podem, de uma maneira ou de outra, se desequilibrarem na esfera sexual. Mesmo indivíduos portadores de grandes passos na área do bem. Então, olha só, Ramatiz, no livro Mediunismo, no capítulo de número 27, ele fala que a questão do sexo equilibrado somente irá se solucionar depois de muito tempo na nossa questão evolutiva. Seria a última porta a se fechar no ciclo doloroso das reencarnações aqui na matéria. Só para a gente ter uma ideia da profundidade da importância desse tema aqui para conosco. O instrutor continua. Os enigmas do sexo não são somente de ordem fisiológica. É porque aqui é preciso que nós desloquemos a nossa concepção da função sexual. Quando se fala em sexo, nós já pensamos na relação sexual. Nós já pensamos na genitália masculina, na genitália feminina. Já pensamos em espermatozoide e em óvulo. Já pensamos em testículo e ovário. Em verdade, sexo, antes de tudo, é uma função eminentemente do espírito. Os órgãos procriadores, obviamente, usam essa energia sexual no intuito de criar novas formas físicas aqui na matéria. Mas a sede do sexo não está localizada nos órgãos genitais. Talvez seja essa a primeira informação de cabedal importância para todos nós. Até mesmo para que nós ensaiemos o processo de libertação das relações sexuais transviadas. Começa tudo pelo campo da mente. Começa tudo pelo entendimento de que a função sexual é uma criação do nosso psiquismo, do nosso ser mais profundo. E que as glândulas e os órgãos sexuais simplesmente tratam de expressar. Mais para frente, o instrutor fez até uma comparação interessante. Ele fala o seguinte: assim como os olhos são um aparelho para visão, os ouvidos são um aparelho para audição, né? Assim como o cérebro nada mais é do que um campo onde o pensamento trafega, os órgãos sexuais simplesmente eles são um local de expressão da energia sexual. E nada mais do que isso. Simples aparelhos. E ele diz, e repete: a ignorância acerca do assunto leva milhões de seres a desarmonias
que perpetuam no pós-morte. Então a gente pensa que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, eles se encerram com a morte do corpo físico. Não é. Porque o corpo grosseiro nosso nada mais é do que uma veste transitória. Isso o Espiritismo nos diz, muito claramente. Uma vez esse corpo ficando sem função nenhuma, roto, esfarrapado, obviamente ele irá não ter função nenhuma mais para o espírito. Irá ser descartado. É o fenômeno da morte biológica. No entanto, o espírito permanece e continua vivo por ser imortal. Todas as questões nossas, portanto, são de fundo espiritual. E a questão sexual não fica atrás. Então, se há indivíduos que se desequilibram na área do sexo, é porque esse desequilíbrio não está no corpo físico. Esse desequilíbrio encontra-se na mente, no espírito, no ser profundo e imortal. E em desencarnando essa pessoa, nesse desequilíbrio, obviamente, esse desequilíbrio irá se perpetuar no pós-morte, em regiões espirituais. É o que ele fala aqui. Esse problema, ele não é causado simplesmente pelo desequilíbrio do cérebro ou dos neurotransmissores cerebrais. É muito mais profundo. Vem da profunda desassociação, desajuste, desequilíbrio dos centros no corpo espiritual, no perispírito. E exige longo tempo de reparação. Até aqui, dando uma pausa. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Sim, senhor. Derruba aquele mito de a carne é fraca. Muito bem. Derruba aquele mito de que a carne é fraca. Em verdade, o corpo nada mais é do que um instrumento do espírito. Nada mais, nada menos do que isso. E se nós fraquejamos nesse ou naquele aspecto da nossa vida, não vamos terceirizar a responsabilidade do nosso corpo físico. Isso daí vem do ser humano, do espírito imortal. Bem observado. Algo mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Como é que se classifica uma pessoa que, com vontade de fazer sexo, com aquela doença, se ela demorar para fazer sexo, ela se estica no sonho e começa a se estribichar? Vamos dizer o seguinte, que assim como existe o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da comida, o vício do jogo, há o vício do sexo. Não tenhamos dúvida a respeito disso, né? Com o agravante de que as energias que são envolvidas na questão sexual são energias muito sutis e de extrema importância até mesmo para a área cerebral da pessoa. Porque o que pouca gente sabe é que as energias de ordem sexual, elas têm uma característica essencialmente criativa. Então elas são usadas no processo de criação. Não somente no processo de criação de novas formas físicas. Por exemplo, nascer um bebezinho. Mas também na criação de qualquer coisa que você puder imaginar. Tudo aquilo que é criado, obviamente, precisa ser fecundado. E as energias sexuais são muito envolvidas nisso daí. E essas energias, quando elas são usadas de maneira equilibrada, elas alimentam a pessoa na troca genésica, na troca da união entre os princípios ali envolvidos, em relações equilibradas, claro. E isso faz com que a própria inteligência da pessoa possa aflorar com maior vitalidade, causando um estado de maior paz e de maior equilíbrio. Quando o indivíduo abusa na utilização das energias sexuais, aí a gente entra, Tânia, no campo do indivíduo que já está viciado, como você mesmo disse. Ele fica desequilibrado profundamente nisso. E uma das coisas que são afetadas é a função cerebral. Olha que interessante. Uma percentagem das energias sexuais é utilizada na alimentação do cérebro. Do cérebro? Do cérebro. Indivíduos que desgastam essa energia excessivamente no abuso das forças sexuais, não estou falando do uso não estou falando do uso equilibrado, eu falo do abuso, do excesso, das aberrações. Obviamente falta alimento para o cérebro. Prejudica inclusive o desenvolvimento de um raciocínio mais leve e até mesmo o campo da memória fica afetado. Quando a pessoa utiliza a sua energia sexual de modo equilibrado, até mesmo no processo de contenção, no uso adequado dela,
ela recebe uma boa percentagem de influência de energias sutis espirituais. Olha que interessante. A energia mais densa, que é a energia sexual, ela entra em contato com as energias superiores de ordem espiritual. E desse amálgama, dessa união, acontece a formação de uma energia tal que ilumina, vivifica e irriga toda a área cerebral. Inclusive a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. Então é interessante que a gente nota que tudo no nosso departamento orgânico está interligado. Não existe ali a função sexual que é separada da função do cérebro. Não, está tudo interligado mesmo. Passa muito por esse campo do uso sensato e do abuso. E é isso que nós chamamos de histerismo? É isso que se chama de histerismo? Histerismo, assim, a histeria é um termo utilizado com muita frequência, final do século XIX, começo do século XX, para qualquer tipo de transtorno de ordem psicológica que era inicialmente observada somente em mulheres. Daí o nome histeria, que vem de histeros. Agora não sei se é em grego ou em latim, mas significa útero. Então aqueles médicos do passado, os que iniciaram no campo da psicologia, né, quando observavam aquelas pessoas, aquelas mulheres que tinham reações estranhas, esquisitas, dos mais diversos tipos, eles logo rotulavam aquela mulher de histérica. Mas alguns homens tinham isso também. E o homem não tem útero. E com o tempo, começaram a estudar melhor e começaram a perceber que muitas daquelas funções desequilibradas de ordem psicológica se deviam a inúmeros outros fatores, que não tinham, obviamente, nada a ver com o útero. Né? Porque a ciência foi se aperfeiçoando, a ciência foi crescendo e foi melhorando em seus mais diversos aspectos. Mas, no finalzinho desse capítulo, existe uma pergunta para esse instrutor a respeito de Freud, de Adler e de Jung, em que ele aborda muito essa questão do sexo como fonte de todos os desequilíbrios da pessoa, conforme foi aventado e ainda é utilizado por muitos psicólogos, especialmente Freud. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Quando se fala em sexo, se fala em masculino e feminino, não é? E nós aqui observamos nesse estudo que o instrutor fala que, encarnado, o espírito se manifesta com um traje masculino ou com um traje feminino. Distinguem-se pela anatomia. Homem, mulher. Desencarnado, o indivíduo, na realidade espiritual, ele vai se expressar através do seu corpo espiritual. E aí, a lembrança de vidas passadas, especialmente a última existência ou as últimas existências, são um fator preponderante para que o indivíduo se manifeste da forma que lhe apraz. Isso nas regiões espirituais mais próximas à Terra. Como assim? Supondo que nas últimas encarnações eu tenha vindo como homem, estou como homem agora, envergando um traje masculino, vou desencarnar do lado de lá, manifestarei o meu corpo espiritual na forma masculina. Mesmo porque eu não sou tão evoluído assim. Eu não vou para regiões superiores. Eu vou ficar mais ou menos aqui no terra-terra. Então as lembranças da vida passada, ou das últimas existências, vão ser fortes. E há casos interessantes de indivíduos que reencarnam na condição de homossexualidade, por exemplo, envergando um traje masculino, mas com uma psicologia, vamos colocar assim, predominantemente feminina. Interessante notar que quando esse indivíduo desencarna, o corpo perispiritual dele é de mulher, não é de homem. Isso nas regiões mais próximas aqui, onde a matéria ainda exerce uma profunda função e influência. Agora, nas regiões superiores, masculino e feminino já se utiliza mais ainda. O masculino seria aquele espírito com características acentuadamente ativas, enquanto que o feminino seria aquele espírito com características acentuadamente passivas. Como assim? Características ativas masculinas, passivas femininas? O que é isso? Ele explica da seguinte forma, de uma maneira muito bonita, que é justamente na variação das experiências na carne que nós vamos aglutinando e desenvolvendo no nosso ser
características masculinas e femininas. Mas quais que são essas características, Daniel? O instrutor fala aqui. Características masculinas: energia, fortaleza, poder, iniciativa, sabedoria. Femininas: ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor. E nós vamos... Mas peraí, velho. Como assim? Eu sou homem, mas sou um indivíduo terno. Eu sou mulher, mas sou uma pessoa enérgica, forte. Claro, gente. Claro que sim. Porque nós já passamos por inúmeras encarnações. Não estamos lá no começo das reencarnações num reino nominal. Reencarnamos muito. E já desenvolvemos todos nós características masculinas e características femininas. E chegará um momento na nossa evolução, daqui a muitos milênios, em que todas essas características serão desenvolvidas no seu grau máximo e serão perfeitamente equilibradas no ser. Quando chegarmos nesse momento, masculino e feminino serão perfeitamente iguais nas suas características na intimidade do ser. Por isso que nós, espíritos imortais, reencarnamos alternando de sexo. Ora reencarnamos na condição masculina, ora reencarnamos na condição feminina. Porque há situações que nós só podemos experienciar como homem. Há situações que só podemos experienciar como mulher. Mas é sempre assim? Uma reencarnação homem contra mulher. Homem e mulher. Não, não é assim. Às vezes, nós chegamos como homem, muitas encarnações. Ou como mulher, muitas encarnações assim. Para depois virmos como homem aqui, como mulher aqui. Nossa, o que define isso? Nossas necessidades evolutivas. Então é interessante nós vermos aqui que a concepção de sexo que a doutrina nos dá é diferente. Porque o sexo ali, aqui na Terra, depende da anatomia. Enquanto que nas regiões espirituais, à medida que nós vamos evoluindo, deixa ser algo predominantemente material para ser mental, psicológico. Tudo cresce, tudo se aprimora e tudo evolui. Chegará um momento em que essas qualidades ficarão todas igualitárias. E aí seremos um com Deus. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Fala. Então, numa relação homossexual, ela pode transmitir essa energia de coisa, de bem-estar, de desenvolvimento cerebral, tudo. Porque é só uma questão só de órgão, então... Vamos falar o seguinte, eu sabia que a questão a respeito de homossexualidade ia surgir. É uma questão complexa, delicada, né, que deve ser vista de várias formas, de várias maneiras. Então eu decidi, na sexta-feira que vem, abordar exclusivamente no nosso estudo de sexta a questão da homossexualidade, da transexualidade, da mudança de sexo e da ideologia de gênero. Então semana que vem, por ser um assunto assim vasto, né, que ia tomar bastante do nosso tempo, eu decidi concentrar tudo isso relacionado a esses assuntos para a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira eu respondo para a senhora. E a senhora vai me lembrar disso. A senhora vai fazer exatamente a mesma pergunta. Sexta-feira que vem. Daniel, e sobre aquele movimento que eu achei recente, que prega ao contrário, que o sujeito tem que se abster, assim, querendo ou não, mas tem que abster de sexo de alguma manifestação, que ele vai aumentar o vigor, vai aumentar a saúde, tudo. Na minha opinião, eu acho um erro. Então, também acho um erro isso daí. Por quê? Porque a questão da castidade, do celibato, tem que ser vista sob um ponto de vista espiritual, não físico. Tá? E a mente ali, ela não pode ser a única a entrar no processo. Porque eu não posso ficar pensando da seguinte maneira, eu não posso me relacionar sexualmente, não posso. Gente, existe energia sexual. E energia não desaparece.
né? A primeira lei da termodinâmica, inclusive, fala algo mais ou menos relacionado a isso. Que a energia não é criada. Que a energia não desaparece. A energia se modifica. Então, se eu for acumulando a minha energia sexual sem exercê-la, eu vou parecer o quê? Uma panela de pressão, sem aquele pininho. Se você olhar a panela de pressão lá sem aquele pininho, aparentemente ela é tranquila no exterior, mas lá dentro a pressão é grande. E chega uma hora que sem o pininho, ou com o pininho entupido, o que acontece com a panela de pressão, gente? Explode. Não é à toa que muitos indivíduos que se dedicam compulsoriamente ao celibato, quando eles saem da condição de celibatários, eles se tornam verdadeiros libertinos, piores do que aqueles, né, que não tinham qualquer contenção sexual. Porque eles ficaram acumulando ali uma energia somente por força mental. Eu tenho que acumular, não posso, é pecado, é isso, é aquilo. Não é assim que funciona. A condição celibatária, ela tem que ser uma consequência da evolução espiritual da pessoa. É o indivíduo evoluindo espiritualmente que ele vai passar a usar o sexo da maneira equilibrada, da maneira casta. Inclusive, em indivíduos portadores de um nível evolutivo cada vez maior, essa energia vai ser o quê? Eliminada, não transmudada. Até mesmo nós, na condição atual que nós nos encontramos, não acabei de falar para vocês que uma parcela das energias sexuais não serve para nutrir o cérebro? E até mesmo indivíduos portadores de mediunidade que não se casam, né, eles podem muito bem utilizar essa energia de maneira alterada, modificada, para psicografia, para psicofonia. O Chico, por exemplo, Chico Xavier se casou, mas o Chico teve mais de 400 filhos. Sabiam disso? Ele não se casou, mas teve mais de 400 filhos. Os livros dele. A energia sexual dele, do Chico Xavier, porque ele já era um espírito de condição evolutiva muito superior a todos nós, era utilizada de maneira sublimada na questão da psicografia, na questão da psicofonia. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré se casou? Não se casou. Ah, mas Maria Madalena... Jesus de Nazaré não se casou. Não porque o casamento seja algo impuro, mas aqui a função dele aqui na Terra era sublime, única e especial. Ele não podia ficar preso a uma única família humana. A família dele era e é a humanidade comum. Mas Jesus usou a energia sexual dele. Que blasfêmia! Jesus usando a energia sexual. A energia sexual vem de Deus. Ele nos deu essa característica essencialmente criadora. Mas Jesus usou a energia sexual dele, usou. E ele teve um filho maravilhoso, chamado Evangelho. Podemos ter certeza que as lições do Cristo e as ações dele quando esteve encarnado os 33 anos aqui, tiveram baseadas na sublimidade da energia criadora do sexo. E ele é possuído. Coisa que ainda nós não possuímos e que ainda vamos desenvolver. Fala. Agora eu lembrei que uma vez eu vi uma entrevista da Rita Lee, que uma música dela foi composta, tudo, a letra, a música, a harmonia, tudo, após o sexo dela com o marido lá. Entendi. Aquela energia toda gerou uma música ali completa. Sim, porque a energia sexual tem essa característica eminentemente criadora. Só que para criar não tem necessidade ali de haver uma relação sexual, para haver uma criação. O cientista, por exemplo, que inventa um aparelho, ele utilizou da sua criatividade, da sua energia sexual. Houve ali uma fecundação das energias criativas dele com a energia de algum outro espírito por aí. Então houve uma troca energética, não necessariamente sexual. Sexo como a gente imagina, mas houve uma troca de princípios, de qualidades, de valores. O artista, quando cria uma música, uma pintura, uma escultura, ele está usando as suas energias criativas, as suas energias sexuais, canalizadas e sublimadas para isso daí. Não há criação sem fecundação.
É que quando nós falamos em fecundação, nós já imaginamos homem, mulher, espermatozoide, óvulo, né? Nasceu um nenenzinho. Isso também é criação. Mas não somente isso é criação. Muitos outros gêneros de criação existem. E à medida que o indivíduo vai se sublimando, vai evoluindo, ele vai trocando aos poucos o prazer do sexo para um prazer mais espiritualizado. Porque é da condição evolutiva que tudo se transmute, que tudo cresça, que tudo se aprimore, que tudo se sutilize. Divaldo Franco falou certa vez uma frase que chocou muita gente. Ele diz o seguinte: o êxtase do santo um dia foi o orgasmo do bruto. Divaldo falou isso. Por quê? Na essência, o prazer sexual e o êxtase do santo são a mesma coisa. É a mesma energia sexual. Só que, no caso do santo, sublimada, sutilizada, purificada. À medida que nós vamos crescendo, evoluindo, nós vamos desenvolvendo em nós um sentido de percepção cada vez maior, cada vez mais sutil. E nós vamos deixando do lado, ou para trás, ou de modo secundário, o prazer sexual. Para desenvolvermos outras formas de prazer, que é o prazer do espírito, o prazer do bem, o prazer da ajuda, o prazer de estender a mão, o prazer de criar uma obra benéfica, o prazer de dar um passe em alguém e se sentir bem por isso. O prazer de ministrar um estudo de evangelização infantil ou de mocidade. Tudo é prazer, de modo sutil. Mas para isso é necessário que nós cresçamos. E se ainda nós damos importância ao prazer de ordem sexual, é porque nós intuímos que existe um prazer superior a ele, que é o prazer do espírito, mas nós ainda não conseguimos alcançar. E como a gente ainda não consegue alcançar, nós buscamos compensar isso pelo prazer momentâneo, que é o prazer do ato sexual. Entendeu? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Dessa maneira. Fala. Daniel, o doutor João Luiz, você lembra dele, né? Lembro. Ele dizia que não poderia servir a Deus, não se pode servir a Deus negando a própria existência. Eu ouvi dele numa das palestras a esse respeito. Exato. Não se pode. Não se pode. Negando a própria existência. Porque a gente vai ver que a função sexual é de Deus. E essa energia é utilizada e existe nos mais diferentes níveis da criação. Não nesse livro, mas no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fala para André Luiz a seguinte coisa, da seguinte maneira: que essa energia, que essa troca de qualidades, substitui relação sexual por troca de qualidades. Essas trocas de qualidade existem em todos os níveis da criação. Por exemplo, um planeta atraindo uma lua, o Sol atraindo os planetas. Essa energia de atração entre os astros celestes, no fundo, é essa mesma energia. A afinidade que existe entre os elementos químicos, formando as substâncias. Por exemplo, a molécula de água, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, formando uma ligação piramidal. Existe ali uma afinidade de elementos químicos, de troca de elétrons, ou compartilhamento de elétrons. É a mesma energia que existe, por exemplo, na atração entre os seres humanos, ou na atração entre os animais. É que a gente costuma localizar o sexo só nos órgãos genitais, mas a energia sexual é muito mais do que isso, muito mais profunda e muito mais utilizada em todos os recampos do universo. Continuando aqui. Para tal, o instinto sexual deve se submeter à responsabilidade, disciplina e renúncia.
Quando ele fala que ele logo emenda, nós não desejamos um programa de santificação compulsória. Porque pode parecer isso daí, né? Não, tem que virar santo, tem que ser castos da noite para o dia. Com todo respeito, mas por que vocês acham que existem inúmeros casos de pedofilia dentre inúmeros sacerdotes? Por causa dessa explicação que a gente acabou de dar. Os indivíduos são submetidos a um programa de castidade artificial e compulsória, sem às vezes o espírito de renúncia para isso, porque há padres e freiras boníssimos e elevadíssimos que utilizam essa energia sexual canalizando nas obras beneméritas que eles efetuam, que existem aos montes por aí. Meus parabéns. Mas há outros inúmeros que estão ainda nas fases iniciais do crescimento espiritual. E força-se neles uma castidade artificial. Lembra da panela de pressão sem um pininho? É isso que acontece. Vai chegar um momento que aquela energia tem que ser canalizada de alguma forma. E aí é como se tivesse um dique sendo rompido. O que acontece quando um dique se rompe, gente? O que aconteceu lá em Mariana e lá em Brumadinho? Lembra? Da catástrofe que foi? Estragou alguma coisa. Estragou muita coisa. Em termos sexuais, a contenção compulsória artificial sem o necessário uso gera muitos problemas para a pessoa. Por isso que ele falou da questão da loucura. Por isso que ele falou dessa questão da loucura. Daniel. Então nós não devemos negar a fase evolutiva em que nós nos encontramos. Só um segundinho. O objetivo aqui, ele fala, não é dar normas de virtude artificial. Virtude artificial. Uma coisa que a gente tem que evitar a todo momento. Né? Mas sim, compreensão do estado evolutivo em que nós nos encontramos, do que é a energia sexual e de como nós devemos lidar com essa problemática toda. Porque é justamente na compreensão e no lidar com essa problemática toda que nós vamos passar a utilizá-la de maneira cada vez mais equilibrada. Porque o objetivo é esse. Eu duvido que a gente encontre com facilidade algum ser humano que fale assim, ó, eu desempenho a minha função sexual do modo mais equilibrado possível. Mentalmente e fisicamente. É difícil. Difícil encontrar. Muito difícil. Na Idade Média, naquela derivação da igreja Opus Dei, que existe até hoje. Que era uma instituição muito poderosa até hoje, os monges e freiras, quando sentiam assim necessidade sexual, estímulos sexuais assim, eles eram pressionados a se autoflagelarem com aquele chicote, ou então as mulheres usavam silício. Com isso, aí a pessoa fazia um link do desejo sexual com a dor. Aí a pessoa ficava bloqueada sexualmente falando. Muito bem lembrado, né? A questão do autoflagelamento. Mas aí chega no final que ela se desvirtua. Claro, Antônio Carlos, a pessoa se desequilibra. Imagina só, o indivíduo está pressionado ali para aquela energia que está em efervescência, rugindo dentro dela, né? Mas é observada e colocada de modo pecaminoso, porque foi justamente através do pecado de Adão e Eva que a dor entrou no mundo. A ideia é essa, verdade? Que a união sexual determina um sofrimento aos seres humanos e que a mulher é a principal culpada por isso, porque foi Eva que deu a maçã. Que eles são, e aquelas monstruosidades. Sim. Aí, para que eu possa abafar o meu instinto, eu vou me autoflagelar com um chicotinho ou colocar na minha coxa uma cinta de couro envolvida em pontas, que é o silício, para sangrar, para doer. Quanto mais eu tiver com vontade sexual, mais eu aperto aquela cinta. E aí, como você mesmo disse muito bem, faz o link. Aí a pessoa tem medo de sentir prazer, com medo de ter que se torturar. É o sofrimento. Aí eu te falo,
que aconteceu com esses seres? Eles, quando desencarnaram, eles foram sumidos do planeta? Viraram poeira? Estão por aí. Então imaginemos as inúmeras pessoas, milhares e milhares de indivíduos que estão hoje envergando outros corpos de carne, mas que trazem do seu passado esse link que você falou, do exercer da união do sexo com pecado. Daí a gente verifica inúmeras formas de desequilíbrio e loucura nos dias de hoje, oriundos, muitos deles, desse passado aí. Daniel, e foi pesquisado, essa pesquisa eu acho que tem até hoje lá nos Estados Unidos, sobre serial killers, canibais e outras monstruosidades. Todos têm uma origem de agressão, agressão sexual na juventude, na infância. Eu não sei se você lembra dos Silêncios Inocentes? É inspirado no Ed Gein, que é um serial killer. A mãe dele era uma protestante muito maluca. Ela tinha uma fazenda e tal, e ela, desde criança, pressionava o Ed, que mulher não prestava tudo tal. Ele assim, sentia, porque parece que tinha uma predisposição homossexual. E a mãe batia, torturava ele. Acho que ele recebeu algumas pancadas na cabeça também. Aí desenvolveu a questão, né? Não, aí ele realmente desvirtuou e começou. Aí ele, como ele tinha vontade de ser mulher, ele arrancava a pele das meninas de um modo um tanto evite detalhes. Diferente, e se vestia com a pele das meninas e ficava se exibindo no espelho. Aí, o que a gente vê aí? A gente vê nesse caso um espírito já totalmente atormentado, desequilibrado, já de vidas passadas, que atraiu para si uma reencarnação, né, de sofrimento e limitações logo no início, talvez objetivando ali, através daquele sofrimento, reequilibrar-se de certo modo, mas que eu tiro o seu próprio lado. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, não desse caso em específico, mas tangenciando ele semana que vem. Ok? É interessante. A solução do problema. Qual o problema? Dessa angústia do sexo. Tal problema não será solucionado somente à força de intervenção médica. A medicina é admirável, tanto a medicina quanto a psicologia, para ajudar essas pessoas que estão nesses transtornos sexuais, nesses tormentos do sexo. Mas o grande problema é que, na grande maioria dos casos, medicina e psicologia se limitam a quê? À superfície, aos efeitos. Não vão no cerne. Qual que é o cerne do problema aqui, gente? Aonde é o cerne do problema? O espírito. É justamente no espírito desequilibrado que existe o executar de inúmeras funções, não somente a sexual, desequilibrado. Daí a imensa compreensão que os familiares, profissionais de saúde e sociedade como um todo devem ter no trato às pessoas que apresentam desequilíbrios vários na área sexual. Porque são indivíduos que sofrem, desequilíbrios, caminham para a loucura, se é que já não estão nela. O que menos precisa é de uma família desequilibrada, é de uma sociedade hipócrita que lhes aponte o dedo nos aponta. Mais ou menos isso. E esse nosso amigo aqui fala a respeito do sexo. Alguém, só para encerrar aqui, quer fazer uma pergunta, observação, comentário? Nada? Aguardaremos segunda-feira que vem. Aguardaremos os próximos. Aguardaremos. Fala, Ricardo. Você é corajoso. Sou. Eu não perco sexta-feira por nada. Porque eu tenho curiosidade, muita curiosidade. Convivo com todos nós convivemos
é um assunto assim que eu costumo eventualmente fazer alguma palestra e tudo mais. Já faz um tempinho que eu não faço a palestra a respeito de homossexualidade, né? Faz alguns anos até. Você já fez várias. Já fiz várias. Mas a coisa de uns anos para cá parece que efervesceu, se avolumou muito, né? A própria questão dos transgêneros, a questão da própria ideologia de gênero, né? Que vem surgindo aí com força de uns anos para cá. Então é sempre bom ver que tipo de orientação que o Espiritismo nos dá a respeito disso. Porque o que a gente apresenta aqui não é uma opinião nossa, pessoal, mas é algo que o Espiritismo nos traz. E existe muita opinião boa de gente gabaritada, de gente capacitada dentro da doutrina. Né? Aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação iniciou tudo isso. Né? Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, veio a resposta. Porque o sexo depende da organização. Entre eles impera o amor, a afinidade, a simpatia. Então, uma resposta superficial talvez, e ao mesmo tempo profunda, porque abre um leque de possibilidades ali para você poder discutir, trabalhar, imenso. Justamente a partir desse ponto que a gente vai trabalhar a questão da homossexualidade, transgênero, né? Operações de mudança de sexo. Não sei se vocês já viram, essa semana saiu uma reportagem aí. Existem mais ou menos 280 indivíduos, se eu não me engano, desses 280, acho que 180 crianças e adolescentes. Agora eu não sei se é no Hospital das Clínicas de São Paulo ou no Hospital Universitário da USP, que estão na fila para cirurgia de mudança de sexo. Nossa, mas é terrível isso. E crianças de 4 anos de idade. 10 anos de idade. Então a gente vai ver o que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito disso. Eu já vi também um vídeo de um rapaz, ele fez uma mudança de sexo com a mulher, ele se transformou em mulher, depois se arrependeu e voltou novamente. Porque existem vários arrependimentos. E nem sempre a volta ele não está conseguindo isso. Semana que vem, vamos falar bem a respeito disso. Existem casos muito a esse respeito, é verdade. Muitos casos de indivíduos que fazem a cirurgia de mudança, depois se arrependem e querem voltar para o sexo original. Não conseguem. Não conseguem. É difícil. Então volta. Ok? Semana que vem a gente conversa. Vão pegando, né, informações, né? Vão estudando a respeito disso, trabalhando nisso daí, vendo vídeos, pegando informações para que essa nossa conversa da sexta-feira que vem seja produtiva para todos. Para ajudar as pessoas mesmo. Essa mudança de sexo em criança é responsabilidade dos pais, não é? Muito bem, responsabilidade dos pais. Não, criança, o que a criança entende de sexo? Criança tem curiosidade. Menininha, vão no banheiro. Elas vão olhar assim, vão perguntar: o que é isso? E vão rir. Para por aí, né? Será que com 4 anos uma criança vai ser discernimento, mudar o seu sexo, fazer uma cirurgia de mutilação? Semana que vem vamos discutir muito a respeito disso aí. O que o Espiritismo tem a nos dizer? Semana que vem. Escreve no papel que você não esquece. Pichar na parede. Daniel, pode ser que sexta-feira que vem não deu tempo de terminar. Talvez tenha que continuar na próxima. Talvez tenha que continuar na próxima. Fazemos em 2 semanas. Não tem importância, né? Se eu não desencarnar, né? Eu desencarnando, alguém vai me substituir aqui. Alguém vai me substituir aqui. Reza quando desencarnar. Daniel, desencarnar, você se materializa. Materializa. Nós vamos terminar na mesa. Elevando o pensamento a Deus, buscando nele a paz, o equilíbrio, a tranquilidade. Que Jesus abençoe os nossos esforços evolutivos nessa senda, por vezes, complicada e difícil em que nós nos encontramos. Muitas delas, muitos desses desafios, aliás, muitas complicações que nós nos colocamos
por conta da ignorância, por conta do nosso preconceito, por conta da nossa ainda imaturidade no trato das coisas do Espírito. Mas vamos melhorar, vamos crescer, porque se já melhoramos lá de trás aos dias de hoje, iremos melhorar e muito de hoje mais para frente. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine.